Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo nesse canal e hoje eu vim bater um papo com vocês, né? Eu tô tirando agora as sextas pra estar trazendo esse tipo de vídeo. As crianças estão falando um pouquinho ali fora. Se eu for pro outro quarto, a vizinha tá ouvindo uma música muito alta e tá difícil. Então eu vou ficar por aqui mesmo e eu acho que o barulho das crianças não vai interferir tanto, eu espero. Até mesmo porque esse vídeo é um vídeo muito especial em que eu vou falar um pouco sobre as crianças. Não necessariamente as crianças em si, mas envolve o assunto criança. Como vocês leram aí no título do texto, né, eu decidi abrir um pouquinho meu coração e contar um pouquinho a minha experiência. Por que eu decidi parar em 2 filhos? É uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Eu achei que seria de utilidade para vocês que me seguem aqui, até mesmo porque também eu vou tratar no finalzinho de um assunto importante também, que é um assunto que pouco se é falado, até mesmo dentro das igrejas, e normalmente quando eu converso com algumas meninas na minha igreja, eu vejo que elas estão sempre um pouco confusas a respeito disso, ou não têm muito conhecimento, estão padecendo por causa dessas coisas, mas enfim, vamos parte por parte. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou mãe de 2, eu tenho o Vitor e a Joy. O Vitor eu tive em 2011 e a Joy eu tive em 2013, e pouco tempo de diferença mesmo. Os meus 2 filhos foram muito planejados. O Vitor, eu tive ele com uns 4 meses de casada e a gente estava desejando muito ele, era muito desejado, eu quis muito ser mãe. De início, meu marido, ele não quis, mas depois ele buscou o direcionamento de Deus, viu que era o tempo certo. Ele viu que era realmente o tempo certo de ter filho e tudo mais, e a gente decidiu, né, juntos ter. E foi uma benção, porque assim, logo no primeiro mês que eu quis ter filho, eu engravidei. Depois, na Joy, foi a mesma coisa, a gente tava sentindo a necessidade, porque foi assim, quando meu marido decidiu ter filho, ele falou, então vamos ter escadinha, porque esse negócio de ter filhos muito espaçados, ele não achava muito legal. Então a gente decidiu ter filho escadinha, né, e assim que, pelo menos dando um tempo, a gente deu um tempo de 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, né, pra ter engravidado da Joy novamente, né, ter tido a segunda gestação. A Joy, a gente tentou o primeiro mês, a gente não conseguiu, já no segundo a gente conseguiu. Desde que a gente teve a Joy, eu não sou ligada, né, é uma coisa que as pessoas me perguntam se eu sou, se eu não sou. Por que eu não sou ligada, gente? Eu, na hora, não me senti em paz de ligar. Eu achei que seria uma decisão muito brusca pra mim. Eu não tava completamente convicta. É óbvio que todo o fim de gestação é muito tenso e a gente não quer passar por aquilo de novo. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo. O finalzinho da nossa gestação, a gente já tá muito cansada, sobrecarregada, né, querendo que aquilo acabe logo, para que o bebê nasça logo, e todo o processo pós-parto é uma coisa muito complicada, pelo menos para mim não é uma coisa muito simples, né? Tem toda a questão de dor, de ponto, de amamentação, de tudo novo, de adaptação. Então assim, não é das melhores experiências da vida o pós-parto, né? Meu Deus, todo mundo decidiu gritar. A gente tava um silêncio, ninguém tava falando nada, e aí eu comecei a gravar. Som do lado, gritaria na frente. Voltando, eu engravidei, né, da Joy, e desde que eu terminei, desde que eu casei, para começo de conversa, eu dizia que eu queria ter 4 filhos. Eu achava muito bonito famílias que tinham muitos filhos. Quando eu morei em Dallas, era muito comum as famílias, gente, assim, vocês não têm noção, as famílias eram muito frutíferas, né, muito prósperas nesse sentido de multiplicação, né, vamos dizer assim, muito férteis. Eu conheci uma família que tinha 10 filhos, tudo de parto normal, gente, isso é real, 10 filhos de parto normal. Eu conheci uma outra família que tinham 6 meninas, eles tinham até uma van, assim, pra sair só de van, né, só de carro grande e tal. Tinham 6 filhas, fora os que tinham 4, tinham 3, é muito comum, né, fora do Brasil, essa cultura, principalmente no Brasil, na Europa, em Israel também, que foi um país que eu fui, as mães serem bem férteis, né, e terem bastante filhos, já que na nossa cultura, que é um pouco mais materialista, vamos dizer assim, né, movida pelo capitalismo e essas coisas assim, falam muito pra gente tomar cuidado, pra gente não sair tendo filho doidado por causa das condições financeiras, porque não é barato ter um filho. Joy, eu tô gravando! Só um minuto! Enfim, por esses motivos a gente é muito instruído, né, a controlar, né, e não ter muitos filhos. E sim, é um motivo em que a gente tem que tomar cuidado mesmo, a gente tem que se precaver mesmo, a gente não pode sair colocando filho aí adoidado, sem condições financeiras, sem ter condições de prover o melhor para os nossos filhos. Enfim, e aí eu sempre tive essa mentalidade, né, eu nasci num lar que nós éramos 3 irmãs, né? Eu tenho 3 irmãs, mas eu 4 mulheres. E a minha família também, minha mãe tem 3 irmãs, enfim. Sempre gostei disso, sempre achei isso muito bom.
e a gente queria isso. Só que depois que eu tive a Joy, eu comecei a achar que eu já estava plena, já estava bem, já estava satisfeita com aqueles dois. Inclusive, na gravidez do Vitor, eu passei muito sufoco e eu dizia pra mim mesma que mesmo eu passando muito sufoco, eu queria engravidar de novo. A gravidez da Joy foi maravilhosa comparada à minha primeira gestação, porque era tudo novo, né? E eu dizia que eu tava sentindo que não ia querer mais, mas também não queria tomar a decisão de o quê? Ligar, né? Porque eu achava que ia ser muito brusco, eu achava que ia ser uma decisão muito forte, ou seja, nem eu nem meu marido somos inférteis, né? Ele ainda também é fértil, eu também sou. A gente decidiu não ligar e ele também decidiu não fazer vasectomia. Já até esteve à procura de preço e tudo mais, porque no caso aqui a gente decidiu que se tiver mesmo que tomar essas medidas drásticas, ele tomaria e não eu, né? Eu pedi isso pra ele, ele respeitou e amém, glória a Deus por isso. Mas hoje em dia também não obrigo nem faço ele fazer isso, porque também eu sei o quanto que isso é sério, o quanto isso implica, e ele também nunca teve coragem. Enfim, nós nos resolvemos assim e a gente decidiu assim, por hora, né? Hoje em dia, no nosso coração, a gente não sente mais direção e a gente não sente mais desejo de ter outro filho. É óbvio que se vier a acontecer, se surgir uma gravidez inesperada, surpresa, né? E a gente sabe que isso pode acontecer. Por quê? Porque eu não tomo nenhum remédio anticoncepcional, eu não tomo nenhuma vacina, eu não tenho DIU, eu não tenho chip, eu não tenho nada. A única coisa que nós fazemos para nos prevenir é usar preservativos. É a nossa única forma de proteção e a gente sabe que também isso pode acontecer, né? Quantas pessoas aí que tiveram filhos aí porque a camisinha estourou, coisas do tipo. E acontece, a gente sabe que isso pode acontecer. A gente também não tem medo disso, a gente não tem pavor disso, é uma coisa que não me apavora, é uma coisa assim que eu não espero, não planejo, não estou desejando isso, evito da maneira que eu posso, como eu disse pra vocês, nunca tomei nada de pílula nunca tomei pílula assim do dia seguinte, porque eu também não acho correto, eu não acho legal. Eu tento o máximo que eu posso ir pro método natural, né? Vocês que já me conhecem há algum tempo aqui sabem que eu prezo muita coisa que é natural, né? A coisa que é oficial. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que o único método que não interfere tanto nos meus hormônios, no meu humor, na minha anatomia, seria o preservativo. E também não afetaria tanto também o meu marido. Então, a gente tem caminhado assim, tem sido uma bênção pra gente, né, esse caminhar. E a gente decidiu por hora sim. Por quê? Porque vocês não têm mais condições financeiras de ter filhos? Porque vocês estão cansados? Não são esses motivos, embora eu diga que sim, né, filhos, a gente precisa, a família cresce, a gente precisa de mais condição financeira, a gente precisa ter mais recursos, a gente fica mais cansado, porque uma criança, ela demanda esforço, ela demanda trabalho, mas pra gente isso nunca foi a pior coisa do mundo, a gente só entende que não, entendeu? A gente não tem. O Yuri, ele fala muito sobre adoção. Ele tem um desejo muito grande em adotar filhos. Eu tenho ressalvas, né, nesse assunto. Ainda não é uma coisa assim 100%. E primeiro, porque quando a gente menciona isso aqui, até mesmo com os nossos filhos, que hoje em dia eles já são maiorzinhos, eles ficam meio receosos. Eles não entendem na cabeça deles, não. Tipo, não tem como isso acontecer. Mas é uma coisa assim que também a gente não deixa fechado se surgir alguma oportunidade, se surgir alguma coisa, né, alguma situação em que a gente precise e a gente se vê na necessidade de adotar uma criança, eu tenho certeza que a minha mente não vai estar completamente fechada, enrijecida em relação a isso. Eu tenho a mente aberta, né, a isso, e eu vou orar, eu vou buscar a Deus, assim como meu marido também fez no início, né, porque ele não queria ter filho no início. Logo, ele preferia ter esperado pelo menos uns 4 anos aí de casado. E por que eu falo sobre a questão do anticoncepcional? Que eu acho interessante falar aqui, porque é o que eu vejo. Muitas meninas, elas se submetem a tipos, né, de métodos para não engravidar muito fortes, que afetam muito o psicológico delas. Muitas meninas acabam se submetendo a tomar anticoncepcionais fortíssimos que afetam o humor, a qualidade de vida delas. Eu fui uma dessas pessoas que no início do meu casamento eu tomei, e olha que nem era tão forte assim o anticoncepcional que eu tomei. Ele afetou muito o meu humor, né? E eu vejo isso eu vejo assim, de forma pessoal, à minha volta, as pessoas que tomam, elas sofrem, né, com algumas situações específicas. Às vezes é muita dor de cabeça, às vezes é muito enjoo, às vezes é um desconforto,
é uma coisa que, pra mim, hoje em dia, eu prefiro não ter. Já basta todo o efeito, né, assim, de uma TPM normal. Tudo nesse sentido, assim, em mim funciona dentro da normalidade, né? Eu tenho cólica dentro da normalidade, né, que é a de mulher, mas se eu tomo um remédio logo passa. Tenho sintomas de TPM, mas também não são nada absurdos, assim. Andou um tempo, né, sendo bem absurdo por causa da ansiedade, né? A ansiedade, ela ficou bem intensa, e eu tenho que estar sempre muito ligada, porque quando eu tô no meu período de TPM, a ansiedade ela aumenta, né? Mas nada que não possa ser controlado, nada que não possa ser cuidado de uma forma mais natural, né? Como tomando chás, evitando uma rotina agitada, se poupando, cuidando da saúde mental, fazendo atividade física, que, né, a atividade física pra mim é um dos meus melhores remédios naturais, porque ele combate a ansiedade, ele combate a cólica, ele melhora as questões da TPM, então é tudo de bom.com, por isso que eu falo muito pra vocês, façam atividade física, se alimentem bem, porque quando eu meto o pé na jaca, eu sinto que a minha saúde, né, hormonal, vamos dizer assim, ela fica muito comprometida, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu como, com o que eu bebo. E é isso, gente, eu quis abrir um pouco meu coração, eu vou estar aqui durante as sextas-feiras trazendo um pouco mais desse tipo de conteúdo pra vocês, porque eu senti necessidade disso, e eu gostava de vir aqui falar com vocês, né, de pregar. Quem sabe Deus vai vir aqui e vai me pedir pra eu gravar um vídeo pra vocês, eu não tô fechada a isso, né? Eu voltei aí com a intenção de fazer vlogs, mas na minha rotina atual tá sendo um pouco difícil fazer vlogs todos os dias, mas ainda vou continuar mantendo, principalmente às terças. Mas às sextas eu tô querendo trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês, e eu espero que, de alguma forma, esse bate-papo aqui meio que informal, essa trocas aqui de ideias, seja boa pra você. E me diz aqui o que você pensa sobre ter mais filhos, sobre adotar, sobre métodos anticoncepcionais, se você tem o mesmo tipo de pensamento que eu, se você pensa diferente. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar, vamos ter essa troca de relacionamentos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido legal me ouvir aí um pouco contando sobre isso. Não se esqueça de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, né, que lá a gente tá sempre aí batendo um papo bem real, assim mesmo, bem de amiga mesmo, e eu tô gostando muito da interação de vocês lá no Instagram, então me siga, Larissa A. Veloso. E é isso, gente, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!